Estamos iniciando mais um capítulo do Café com Cássia e hoje temos um convidado muito especial, que é o jornalista Cláudio Bugarelli, do Sistema Tribuna de Comunicação, além de um grande parceiro aqui da Miami Sinalização e um grande amigo. Bom dia, Cássia. Olha, primeiramente, devo dizer, é um enorme prazer estar aqui com você, né? Sim. Você já trouxe nomes importantes aqui no seu Café com Cássia e o podcast é uma plataforma digital que vem ganhando muitos adeptos nos últimos anos, Sim. né? Eu já coloco aqui bem claro, a Cássia vai ser minha convidada no nosso podcast da Tribuna daqui a alguns dias, já que ela me convidou. É um prazer estar aqui com você. Além dessa nossa amizade longa que começou lá há bastante tempo, lá em São Miguel dos Milagres, com né? certeza. Mantivemos essa relação positiva ao longo desses anos. Sim. Muito prazeroso estar aqui. Bem, vamos então conhecer um pouco da história do Cláudio, né? Ele, que é natural do Espírito Santo, vai nos narrar algumas informações sobre como chegou aqui, sua trajetória de vida, de profissão, por que a escolha da profissão. Essa trajetória é muito longa, né? Começou lá em Colatina, no norte do Espírito Santo, num jornal local colatinense, né? Acho que pela paixão de escrever, eu já era metido a ser escritor, já tinha lançado 2 pequenos livros de poesia tal, no próprio município. Isso me levou até a capital Vitória, onde iniciei meu curso de comunicação social na Universidade Federal do Espírito Santo. E coincidentemente, na época, eu era editor de cultura da Tribuna. Olha que loucura, depois de tantos anos eu vim parar na mesma Tribuna. Só que a Tribuna de Vitória era do grupo João Santos, que é aqui de Recife, né? Que é dona daquele cimento Nassau, então eles têm um complexo de empreendimentos no Brasil inteiro. Sim. Do Espírito Santo, o passo para a Europa foi muito rápido, né? Então, o Nilo, que é meu irmão, já estava morando na Europa, e aí comecei a minha peregrinação por Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha, depois morei na Índia quase 2 anos, África fui umas 4, 5 vezes, mas tudo isso com uma coisa muito louca, Cássia. A minha ida para a Europa foi para fazer cinema. Tinha uma amiga minha no Espírito Santo, a Madalena Maestre, ela era diretora de cinema. Certo. E ela estudou na Universidade degli Studi de Bolonha, no norte, no centro da Itália, onde tinha um cara muito bacana que eu gostava muito, que era o professor Umberto Eco, que lecionava cinema. E eu disse, eu quero ser diretor de cinema. Talvez hoje eu estaria ou com muita fome, ou com muito dinheiro, né? Ou talvez bem distante. Exatamente, talvez, quem sabe, na Europa ainda fazendo cinema, né? Sim. Bom, e aí eu fui para Bolonha fazer a universidade. Na verdade, nunca consegui chegar na universidade, porque eu sempre chegava atrasado nas inscrições. Entendeu? E aí voltei ao Brasil, fiquei quase 11 anos sem voltar ao Brasil, né? Exatamente com esse objetivo. Até que veio a Copa do Mundo de 1990. Opa, já disse uma data, então você já vai inaugurar esse cara velho da porra. Veio a Copa do Mundo da Itália, o Brasil estava em Turim, onde eu morava. Sim. E nessa época a gente criou um telejornal em 5 televisões italianas chamado Il Telegiornale del Brasile. Sim. Eram 4 jornalistas, um de língua portuguesa, língua italiana, língua inglesa e língua espanhola. E o telejornal era muito legal, porque ele abrangia praticamente toda a região norte da Itália. Turim, Milão, Veneza, Pádua, aquela região enorme, né? E a gente falava sobre Copa do Mundo. E eu tive a oportunidade na época de conhecer os jogadores da seleção brasileira. Eu entrevistava esses caras, né? E assim, abro parênteses, foi a seleção brasileira mais bandida que existiu em toda a história das Copas do Mundo. Tinham só elementos assim de alto nível. Careca, Miller, esses caras, Cássia, eles bebiam e vou revelar isso, não é mentira não, hein? Eu bebia com esses caras num bar de Turim chamado Bar Brasil. Esses caras bebiam com os jogadores. Eles fugiam da concentração em Asti, que fica a 40 quilômetros de Turim, e bebiam até 2, 3 horas da madrugada nesse bar, quantidades enormes de caipirinha antes do jogo. Então tinham 3 sobretudo. Me lembro do Careca e do Miller, que hoje é pastor, inclusive, em Minas Gerais, né? Sim. Esses caras eram os piores, assim, tipo de seres humanos, jogadores da seleção brasileira. Tanto que o Brasil
fez uma Copa do Mundo vexaminosa, né? Perdemos. Sim. Eu estava no estádio Delle Alpi quando o Brasil perdeu da Argentina. Sim. O gol de Canidia aos 38 minutos do meio de campo, porque eles estavam todos alcoolizados no noite anterior. Bom, então aí foi um passo bacana porque teve essa história do telejornal. E depois, em seguida, eu permaneci em Turim, onde nós montamos um programa chamado Birra e Basta. Cerveja e Basta. Era patrocinado por uma cervejaria italiana, belga, a Stella Artois, que hoje a gente consome aqui. E é uma ótima cerveja, por sinal. Ótima cerveja. E o programa ficou no ar quase 2 anos. E aí eu comecei a desgostar de morar na Itália. Voltei para a Suíça, depois fui para a Índia. E aí voltei ao Brasil. Cláudio, nessa sua jornada Brasil e exterior, teve um marco muito importante na sua vida, que foi quando você foi um correspondente do Fantástico, fazendo a cobertura daquela guerra que teve em 2003, Guerra do Iraque, né? E, na verdade, foi quando iniciou a Segunda Guerra do Iraque. Exatamente. Né? E eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, experiência, né? Então, Cássia, eu já estava morando em Maceió novamente. Conta muito para o seu currículo, inclusive, né? Eu já tinha decidido voltar ao Brasil. Falei, pô, chega de Europa, depois de 15 anos morando 10 graus abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero. Na verdade, eu fazia a minha vida naquela época ali, depois que nós nos conhecemos lá, ainda lá em São Miguel dos Milagres, né? Sim, sim. Eu mantive uma coisa muito louca. Eu ficava 6 meses no Brasil no verão e 6 meses na Europa no verão. Então eu nunca pegava frio, vento, ou só pegava verão. Mas isso também acaba enjoando, né? É verdade. Aí voltei ao Brasil, me envolvi com uma cidadã aqui, esses relacionamentos, né, bombásticos, você fala, pô, o mundo vai acabar agora se não tiver essa pessoa, e a paixão absoluta. Uma paixão avassaladora. Né? Pronto, mas a guerra derrubou até a paixão. Primeiro foi as 2 torres lá em Nova York, né? Sim, os terroristas que jogaram os aviões lá em Nova York, nas 2 torres. E aí eu falei para mim mesmo, eu estava editando um livro de turismo aqui em Maceió e falei, cara, o mundo não é mais a mesma coisa. Não. Perdeu a inocência. Antes a gente viajava de avião sem nenhum tipo de drama, porque você embarcava, ninguém te olhava, só passava pelo raio-x, mas você bebia nos aviões toneladas de champanhe, hoje não serve nem pipoca mais, né? É verdade. Então você tinha aquela coisa de viajar pelo mundo com muita tranquilidade. 11 de setembro foi o divisor de água, mudou a concepção das viagens, tanto que você não pode levar nenhum perfume que seja superior a 50 ml. É verdade. Você não pode levar um tubo de pasta grande, você tem que levar tudo contido, tudo é passado. Bom, e aí, eu morava em Maceió de novo, né? Quando teve as 2 torres. Eu falei, puxa vida, o mundo não é mais o mesmo. Eu não vou ficar em Maceió para ver a inocência ficar aqui. Aqui não vai acontecer nada. Eu vou voltar para algum lugar onde tem alguma coisa. Voltei para a Europa. Me envolvi com o movimento pacifista em Roma, eu já morava em Roma, né? E aí veio o convite, eu era editor de turismo da Gazeta de Alagoas, né? Aqui, e veio o convite para a gente ir para o Iraque. Só que naquele momento, Cássio, o Iraque já estava totalmente fechado, as fronteiras estavam fechadas, nem passavam aviões e nem chegavam aviões, e muito menos por terra. A gente saiu de Roma, eu e mais 3 amigos, todos com uma carta convite do governo iraquiano, que a ideia seria voluntário. Sim, sim. Mas ao longo do caminho eles mudaram a ideia de ser voluntário para ser uma coisa chamada Human Shields. Ou seja, os Human Shields são aquelas pessoas que ficam em frente aos locais para não serem bombardeados. Entendo. Essa é a ideia básica. E nós fomos com esse objetivo, mas saímos assim de Roma, fomos até Brindisi, no sul da Itália, de trem, atravessamos o Mar Egeu de navio até Patraços, na Grécia, de Patraços fomos até Atenas, capital, e de Atenas a gente pegou um voo para a Síria, para Damascus, que é um país hoje completamente destruído pelas guerrilhas, né? E aí veio a complicação, eu estava em Damasco, recebo um e-mail do meu editor aqui de Maceió, dizendo, Cláudio, a Globo quer que você seja correspondente, o Fantástico, para ser mais preciso, quer que você seja correspondente, porque você está indo para lá. Eu falei, bom, ok, certo, perfeito, não tem problema. Que tipo de correspondente? Não, você relata tudo o que está acontecendo na guerra pelo celular. E a gente estava levando um satélite.
com um home da TIM Internacional de 2.000 euros, exatamente, que era a única forma de comunicação. Sim, sim. Bom, atravessamos a Síria inteira, Cássia, praticamente 1.000 quilômetros de táxi, atravessando a Síria, até chegar na fronteira histórica. Durante esse percurso, algo marcante que você pôde Não, o percurso foi tranquilíssimo, Cássia. Na verdade, quando nós chegamos em Abu Kamal, que é uma cidadezinha que divide a Turquia, a Síria e o Iraque. É o único local do mundo onde dois rios importantíssimos se encontram, o Tigre e o Eufrates. Isso. E aí, para entrar no Iraque, a gente teve que corromper os policiais de alfândega. Sim. 2, os caras revistaram todas as malas e encontraram o satélite. E disseram, olha, uma lista de forbidden. Se vocês forem pegos com esse tipo de satélite lá dentro, vocês vão ser executados. Executados porque vocês vão ser considerados espiões. Isso não te deu medo? A gente pensou em voltar, né? Mas aí o dinheiro, infelizmente, corrompe o dinheiro. Não, o dinheiro para corromper os policiais, porque a Globo continua me devendo até hoje 480 mil reais, né? A Globo nunca me pagou, isso eu nunca falei para ninguém, viu? E uma coisa interessante, a Globo nunca me pagou. É que você passou por certas situações, mas isso de alguma forma acrescentou muito no seu currículo como repórter? Bom, Cássia, 3 meninos aqui na produção, você, minha amiga. Alguém já conheceu alguém que foi pra guerra aqui? Pois é. Diga aí. Só tinham 2 jornalistas no Brasil, no Iraque. O Sérgio Ávila, que foi pela Folha de São Paulo, e eu. Eu não fui nem como jornalista. Eu fui como voluntário. No meio do caminho eu virei correspondente do Fantástico. Então nós entramos no Iraque com um taxista da Síria. Quando a gente entrou em Abu Kamal, $100, que era um valor como se fosse comprar uma casa no Iraque, os policiais fecharam os olhos, desmontamos o satélite, cada um levou uma peça e entramos. Chegamos no Iraque, em Bagdá, 4 horas da tarde. A guerra ia começar no dia seguinte, às 5h25 da manhã. Foi quando o Bush, filho, deu o prazo para Saddam abandonar o Iraque. Abandone o Iraque que a guerra não começa. Pura besteira, né, Cássia? Tinham 150 mil soldados americanos no Kuwait, na divisa com o Iraque. Então era tudo uma... Os americanos, na verdade, queriam o petróleo do Iraque. A desculpa de que Saddam... Claro, Cássia, Saddam era o pior de todos os bandidos. Era verdade. Saddam e os filhos, Uzai e Kuzai, eram os que tinham de piores. Esses caras chegavam nos restaurantes e olhavam mulheres casadas que estavam com seus maridos e diziam, você vai ser minha, e matavam o cara na frente da mulher e sequestravam as mulheres. Meu Deus, quanta barbárie. Crianças de 14 anos, 13 anos, 2 ministros eram deles, o Saddam. Posso falar? O primeiro homem a ter relações sexuais com essas meninas de 13 anos era o Saddam. Nossa. Filhas dos próprios ministros, dos próprios generais. Então, esses caras não tinham nada de bom. Mas eles não tinham armas nenhuma. Que a primeira guerra do Iraque foi feita pelo Bush, pai, já tinham desarmado o Iraque. Mas aí a guerra começou, na madrugada, 4h25 da manhã, a gente dormindo. 2 horas da madrugada nós subimos no alto do hotel, montamos o satélite e eu liguei para o Fantástico. Foi a primeira reportagem que eu fiz para o Fantástico, durou quase 1 hora. Falei com Zeca Camargo, com Glória Maria, infelizmente perdemos uma grande jornalista, sim, né? Sim. E relatei o que estava acontecendo. 2, 3 horas da manhã, fomos dormir. 4h25 da manhã, bateram na porta e disseram, Mister, your life 5 minutes or dead. Você tem 5 minutos para decidir entre a vida e a morte. Os americanos começaram o bombardeio, estavam no Golfo Pérsico, quase 100 aviões decolaram dos portas-aviões do Golfo Pérsico e jogaram tipo 200 bombas em Bagdá. Só na primeira levada de bomba já morreu 1.000 pessoas. Nossa. Resultado da guerra, 20 mil civis mortos, 15 dias de guerra, isso. Não encontraram nenhum tipo de arma de destruição de massa, o Saddam não tinha nenhum avião para levantar voo, e a guerra durou 15 dias. Quando a guerra acabou, esses jornalistas, né,
que eu virei de voluntário para jornalista, e a gente teve que abandonar o Iraque correndo para não ser preso pelos americanos, porque eles iam nos considerar amigos do regime. Então, a principal loucura foi essa. A gente teve que sair pelo deserto, pela Jordânia, para poder ir embora. E aí chegou o cara da Globo, o Marcos Uchoa. Sim, sim. Né? E aí quando a Globo mandou o cara veio com as tropas americanas. Então, quem estava lá nos primeiros dias de guerra, cara, essa foi a única vez na vida que eu perdi 7 quilos. Nossa. Eu nunca passei de 76 quilos. Perdi 7 quilos, porque a gente não comia, não tinha o que comer. O Saddam tinha uma Coca-Cola. Como o Iraque não podia comprar Coca-Cola dos americanos, ou nem a Pepsi, o Saddam resolveu criar a própria Coca-Cola dele, que é uma das coisas mais desagradáveis do mundo. E você chegou a Claro, né? A gente comia o kibazinho, que é o pãozinho árabe bem fininho, era o que tinha para comer. Tava tudo fechado, a Coca-Cola, sabor totalmente diferenciado. Tudo fechado. Supermercado fechado, farmácia fechada, porque a guerra era iminente, né? Isso. Então o Iraque se fechou, mas o Saddam não tinha nenhum tipo de bomba. Aí voltei para a Jordânia, e aí liguei de novo para o Fantástico, aí os caras disseram, porque aqui estão dizendo que você não foi. Eu falei, agora que vocês estão pensando isso, quando vocês precisaram de um correspondente, vocês apelaram. Agora, aí para provar, eu mandei o passaporte italiano, sou filho descendente de italiano, né? Sim. Mandei o passaporte italiano, escaneei as folhas com o visto de entrada na Grécia, com visto de entrada na Síria, com visto de entrada no Iraque, e mandei para eles. Aí botaram no mural lá, para todo mundo, o cara tava lá. Aí depois eu falei, tá ok, agora, aquele valor que vocês combinaram, porque quando me telefonaram na Síria, disseram, não, Cláudio, não se preocupe, a Globo vai cobrir todas as despesas. Todas. Eu, ignorantemente... Cássia, eu fui muito burro, na verdade, eu devia ter falado na hora, tá ok, então a minha conta é essa no Brasil. Não teve nada, foi tudo verbal. Foi tudo assim. Então, agora, coloque aí na conta, tem uma conta no Brasil aqui, deposite os $10.000 que vocês me prometeram. Na verdade, a Globo nunca me pagou. E hoje está em R$480 mil, é o valor, né? Atualizado. Mas indenização... Você não entrou na justiça? Entrei, mas quem que disse a Globo? Da área que pudesse... Quem que disse a Globo? A Globo tem um corpo jurídico de 20 advogados. Nem o Marcelo Canelas, que era jornalista da Globo por 20 anos. Ele saiu de lá, pagaram ele. A Globo não paga prestadores de serviço. Ela promete pagar e nunca paga. Aí eu encontrei um advogado no Rio de Janeiro, o cara disse, você vai depositando 40 mil na minha conta para eu poder entrar. Com mais 40 que eu não tenho, doutor, vai dar zero. O senhor é um carne de pescoço mesmo. Pega teu beco, cara, porque não tem condições. Bom, e aí, cara, essa guerra acabou. Cláudio, e depois que essa guerra acabou, não cortando o que você Fiquei na Europa ainda. Você ficou Gastei na tudo Europa, que eu tinha. Não tive como voltar para o Brasil. E tenho conhecimento que você, após essa guerra, você ainda escreveu 2 livros, né? Que inclusive o nome, Uma Guerra Daquelas. Então, Cássia, livros de fotografias, exato. Muitas fotografias da guerra, quando eu voltei para a Europa, todo o dinheiro que eu tinha foi gasto. 8 mil euros eu gastei na viagem. Tudo. Eu falei, como é que eu vou voltar ao Brasil? Agora, eu tenho que trabalhar. E aí eu tive o convite de Faustão, de Gugu, de Ana Maria Braga. Todo mundo queria, quem é esse louco, cara, que foi pra guerra? Mas como tudo no Brasil, depois de 15 dias, todo mundo já esqueceu. Já esqueceu. Quando eu voltei ao Brasil, a guerra terminou, foi em março a guerra, né? Eu estava na Itália já de novo em abril, e voltei ao Brasil em outubro. Tive uma única manifestação de reconhecimento popular no aeroporto de Recife. Quando eu cheguei no aeroporto de Recife e fui numa loja comprar algo, alguém me reconheceu. Eu te vi! Eu falei, puxa vida, eu devia ter armado uma coisa muito louca, né? Feito um carro do corpo de bombeiros me pegando no aeroporto de Maceió. Eu acho que faltou propaganda, né? Mas, Cássia, depois, querida, depois de 8 meses... E olha que a gente estava falando de uma época ainda que não tinha essa loucura que hoje você faz uma coisa, amanhã já ninguém sabe mais, porque os veículos de comunicação, e hoje com essa gigantesca quantidade de possibilidades de informação, você esquece tudo muito rápido. Né? Na época, quando eu voltei ao Brasil, foi 7 meses depois. E uma coisa que desfavoreceu muito a muitos profissionais
trouxe seus benefícios, mas trouxe também os prejuízos, né? Com que é o certeza. Instagram. O que é que a gente vê hoje nas situações instagramáveis? Um profissional de 40 anos com um currículo gigante na bagagem não ganha metade de um dinheiro de uma pessoa que nem formado é. Então, A pessoa chega no Instagram, faz algo que agradou o povo, até um meme, uma palavra, um cifrão, é a época e da... ganha rios de dinheiro. Eu chamo a época da idiocização. São os idiotas que dominam tudo, né? Você vê ontem essa cidadã, a tal da Virgínia, que tem 380 bilhões de seguidoras, pelo amor de Deus, né? Isso. Foi na CPI das Bets. Eu vi essa reportagem dela. Nossa, cara, ela lucrou em cima disso. Ela lucrou em cima disso, ou seja, aí tem o outro que é o Doidinho Maia, né? Que vai começar amanhã a nova edição do Rancho. Aí hoje eu vou lá amanhã fazer uma entrevista com os imbecis que estão lá acampados, né? Tem 300 pessoas acampadas ao longo da Todo mundo estrada. querendo chamar a atenção de alguma forma, né? É impressionante, né, Cássia? Mas ninguém quer fazer mais nada. Ninguém quer fazer mais nada. Ninguém quer trabalhar, ninguém. Sim, isso não tá tem produção, assustador, né? Porque isso desmotiva até mesmo quem vive correndo no dia a dia. Ninguém tem motivação para nada. Né? Agora, tá vindo aí, Cássia, uma nova revolução. E eu espero que isso aconteça rápido, que grandes empresas que pagam, de repente, uma cidadã para mostrar as nádegas, né, que não pode falar bunda, porque é proibido, né? Essas grandes empresas estão pensando diferente. Eu sou o meu influenciador. O dono da empresa está aparecendo mais, porque ele tem autoridade para falar de um produto. Então, a época dos influenciadores, graças a Deus, daqui mais 1 ou 2 anos, vai acabar. E, Cláudio, eu sou criar... sincera em te falar, eu já venho adotando isso, viu? Não, mas eu percebo que você é melhor você... Eu acho que o negócio ele tem que ter, sim, a cara do dono, né? Então... Uma vez que você pega uma pessoa dessa com milhões de seguidores, você paga uma nota. E aí uma hora vai criando corpo, né? Você sabe quanto custa um stories do Doidinho Maia? Uns stories que dura 24 horas? 250 mil reais. Ou seja, mas aí, Cássia, eu observo outra coisa interessante. A compra de seguidores é propaganda, né? Quando você vê um cara que tem 25 milhões de seguidores, eu faço isso como experiência, como laboratório, né? Aí você vai lá e olhar uns rios do cidadão, não tem 10% de visualizações. Como? Eu tenho 25 milhões de seguidores e os meus rios só dão 1 milhão de visualizações? Algo está errado. É verdade. Concorda? Sim. Porque você recebe notificações de que você mandou um novo vídeo. Então teria que ter... Olha, para você ver, eu faço isso como laboratório. Eu observo que não tem 10%, vamos colocar, 10% é aceitável. Então se eu tenho 20 milhões de seguidores, cada postagem que eu faço, eu tenho que ter pelo menos 2 milhões de seguidores. É verdade. E não tem. Isso é que me impressiona. É descarado, né, a compra de seguidores, né? Por isso que esses caras lucram. E vão continuar lucrando. Ou seja, ninguém faz mais nada, porque o bacana é... E o que é mais interessante Quem sabe se eu vejo fazer uma dancinha pessoas, aqui no Café da Cássia, eu vou lá pra cima. Cai na graça do povo, né? Então, Cláudio, o que é mais interessante, né, é que às vezes até pessoas com alto grau de inteligência, né, de profissão, de ocupação, ainda para... Eu conheço pessoas que param a vida para estar ali acompanhando toda hora uma história e... Então, é o ridículo. É a imbecilidade. O negócio está cada vez mais pior. Né? Olha, Cássia, no mundo inteiro se vive isso. Mas esse país aqui é especial. Né? É a imbecilidade tomando conta de tudo. Então, quando você fala assim, puxa, a gente tem uma cidadã aqui, que é uma das mais importantes cientistas brasileiras, que tem 400 mil seguidores. Sim. Aí a cidadã que mostra as nádegas, né? Só isso, tem 4 milhões. Tem algo errado com o povo brasileiro, cara. Não é normal isso. Cláudio, mas diante de todas essas situações, né, que você já pôde passar e... Você desse bolo de limão, viu, Cássia? Tá lindo. Na sua profissão, acredito que você até em outro local, em outro estado, ganharia
bem mais destaque, eu teria bem mais oportunidades financeiras do que aqui no estado de Alagoas, né? Onde Mas não nós tem não aquela coisa da temos paixão muito. alagoana? Exatamente. Era E onde eu aí? ia chegar. Eu acredito que você, com um currículo desse, né, você poderia estar em outros ares, ganhando mais dinheiro, porque o nosso estado ele é rico em muitas coisas naturais e muito turismo. Mas quando a gente fala de televisão, você não tem muitas opções aqui, né? E você, o que é que você espera para os próximos 5 anos? Cássio, Quais são olha, as suas metas? eu vou te falar uma coisa. Uma situação muito agravante é o lobby. Infelizmente, se você não tem o lobby, e o lobby é para tudo, né? Para qualquer atividade que você faz, você tem que conhecer alguém, que te apresenta alguém, que te apresenta alguém. Sim, Eu, de uma certa forma, odeio político. sim, São, para mim, uma das piores espécies que existe na humanidade, né? sim. É um vírus, né? Apesar de que a gente não consegue viver sem essas Não, coisas, né? Porque não mesmo. são os caras que determinam as leis, que criam Isso. basicamente tudo, né? Mas assim, a humanidade estaria muito mais feliz sem eles. Pode ter certeza. Então o que falta é lobby. Apesar de gostar muito de Maceió, Alagoas está no meu sangue já. Eu acho que eu vivi mais em Alagoas do que em qualquer outro país que eu já tenha vivido na Europa, ou mesmo no meu estado de origem, que é outro estado belíssimo, Espírito Santo, né? Sim. Mas assim, Alagoas tem aquela coisa que você tem uma atração, né? Não só pelas praias, pelas atrações, mas a culinária alagoana é fenomenal, né? É sem igual. Fenomenal. E aí, assim, o que nós temos nesse momento, eu estou com uma visão muito curta. Eu não tenho projetos de longo prazo, não. Estou vivendo mais assim. O que eu planto é agora, o futuro só a Deus pertence, né? Então, antes eu tinha projetos de longo prazo. Nesse momento, meus projetos são a curto prazo. Cláudio? A gente está montando a nossa televisão, a TV Tribuna hoje, no canal 12 da Claro. Sim, sim. A Tribuna é um... Tribuna, inclusive, tem evoluído bastante. Então, a Tribuna é um veículo de comunicação, né, que pertence a uma cooperativa de jornalistas, né, a única do Brasil, que vai completar 18 anos agora, né, dia 10 de julho. É a única cooperativa de jornalistas do Brasil, criado diante de uma situação de greve 18 anos atrás e tal. E é um local onde você tem extrema liberdade de trabalhar, né? Então eu gosto muito de trabalhar na Tribuna. Ideias, né? Isso, e eles acatam, você tem liberdade, você tem liberdade. Dá a sua ideia para eles e o que acha que pode melhorar, e eles estão sempre acatando, né? O foco nesse momento é aumentar a nossa programação de televisão, né? É nós temos só 5 horas no momento, vamos ampliar essa programação para mais horas. Estou tentando voltar a escrever o meu romance, mas nunca termino. Tem 20 anos que eu estou tentando começar. Pode dar uma palhinha sobre não, pode o não. livro já? É muito escandaloso. Não, envolve muitas coisas, né, personagens, mas tudo bem que é um livro basicamente das minhas experiências europeias, né? Não tem nenhum envolvimento de nomes aqui no Brasil, não. Mas assim, eu não consigo escrever. Eu não tenho tempo, Cássia, de escrever um livro. E hoje em dia você vai escrever um livro, cara, ninguém lê mais. A gente achou que o e-book ia fazer um sucesso gigantesco. Claro, eu prefiro ainda ler. Eu tenho uma biblioteca de 1000 livros, né? Aqui, lá em São Miguel. Então todo dia eu tenho que ler eu leio 10. Claro que você lê e meia hora depois você já não sabe o que você leu mais, né? Você fala, pô, o que eu li? Hoje em dia o brasileiro, inclusive, ele está até lendo um pouco menos, né? Muito, a correria está grande e quando você olha o tempo está passando tão rápido. 24 horas que não é está suficiente. dando tempo para nada. Você tem que dormir ainda. E eu vejo, Cláudio, que nesses seus intervalos de tempo, eu te acompanho, né? Na verdade, no Instagram. Vejo suas viagens, vejo a sua desenvoltura. Você desenvolve os prêmios aqui em Alagoas, Oscar. O prêmio de turismo, que é uma coisa muito legal. Você seleciona alguns empresários que se destacam, e eu acho isso muito interessante. Gostaria que você falasse também um pouco sobre isso. Então, os prêmios começaram quando eu voltei a morar no Brasil, em Alagoas, a Claudinha, minha filhota, tem 10 anos, né? 11 anos atrás eu voltei ao Brasil, definitivo, falei, poxa, chega, depois não saio mais daqui. No sentido que não voltei mais para a Europa, e de vez em quando falando, puxa, que vontade de ir para Roma, meu Deus, que vontade de ir para a Suíça. Inclusive, Cláudio, eu te acompanho e vejo que você é um super pai, né? Que a Claudinha,
Você está sempre nas Poxa, suas horas Cássia, olha, vagas com Claudinha, acompanha em médico, acompanha em durante escola. 100 anos eu evitei, né? Ter filhos. Eu falei, nunca, não, pelo amor de Claudinha Deus, mudou cara. a sua vida de um jeito. A criança muda o conceito, né? Pronto, então. Só vejo ele puxando Claudinha para lá e para cá. É uma ótima companhia, né? Sim. Criança de 10 anos, ótima companhia. Então, os prêmios surgiram depois que eu voltei da Europa para o Brasil, para Maceió exclusivamente, e falei, puxa vida, né? Tem um vácuo, uma lacuna enorme, né? Aí veio o prêmio empresarial, que é bacana, né? Inclusive, ó, sim, a Cássia vai ser premiada. Não com certeza. Daqui a 2 meses no Salão Agenda. Então, aí depois eu falei, puxa vida, né? Tá faltando algo voltado para gastronomia e para o turismo. Aí eu criei o prêmio de turismo e gastronomia. Que impressionante, as pessoas assim, você fala, prêmio, prêmio. É porque você consegue buscar as pessoas anônimas que estão lá. Então, você tem gente. Mas que tem um conteúdo bom, que tem um prato bom. Eu conheci um prato de uma moça ali na beira da praia, que é uma mistura de camarão. Nossa Senhora! O mistão da Galega. Nem no restaurante renomado então, eu como um prato daquele. A Galega era mecânica de bicicleta. Pobre, aí virou uma heroína, porque ela criou esse prato chamado mistão, e aí pulou de 30 mil seguidores para 300 mil a barraca dela. E o mistão é uma coisa fabulosa, mas aí esse prêmio, por exemplo, agora, a gente descobriu um beach bar em Pioca, o Koala, que eu nunca imaginei. O cara está numa área de proteção ambiental, ele tem autorização dos órgãos ambientais para ter ali, não tem água, não tem luz, na beira da praia, você tem que atravessar o rio, aquele riozinho ali de Pioca, para ir na barraca dele, e o cara tem uma culinária, cara, você fala, meu Deus, cara, como? Então, aí você fala, a mãe dele, que é a chefe de cozinha, a Márcia, e ela faz cada prato, ela tem lá um caldinho de polvo, que você fala, meu Deus. E aí, então, a ideia do prêmio de turismo e de gastronomia é descobrir esses locais. Por exemplo, lá em Mar Vermelho tem os chalés da Serra. São 4 chalés de altíssimo nível no alto de uma montanha no Mar Vermelho, que nunca as pessoas imaginaram que tem isso. Que teria. Então, a gente vai descobrindo, esse ano veio de Caruaru, a primeira vez que o prêmio deu o prêmio a um empreendimento turístico não alagoano. O Vanderlei, ele tem uma pousada Paz e Tranquilidade lá no alto de Caruaru, que é uma verdadeira pousada de luxo. Ou seja, então cada vez você vai descobrindo... São novas descobertas. Né? Você vai e mesmo o prêmio de empresarial, não é todo ano a mesma... Não, você vai tendo pessoas novas que vão chegando, né? Então o prêmio é agora em agosto, e eu só queria acrescentar, Cássia, então, dia 10 de julho a gente tem o aniversário da Tribuna, sim, os 18 anos da Tribuna, claro, e vai ter uma bela exposição lá no Maceió Shopping, né, com capas históricas do nosso jornal, e eu estou empenhado também nessa confecção desse projeto. Lembrando que Tribuna, né, sempre foi uma grande parceira, tanto da Sena como da Miami Sinalização. Com certeza. Cláudio, quais apoio, parceria você busca hoje para fortalecer, né, na profissão? Porque precisa, né? Sem isso você não vai para lugar nenhum. Vai não. Né? E a Miami é parceira. Fazer o lobby logo aqui, né? Fazer o marketing logo aqui. Sim. Então, Miami é parceira. Então, Cássia, não tem como você produzir nada sem parcerias, não, né? Não tem. Você não vai para lugar nenhum sozinho. E acho até importante porque fortalece a marca, né? Você está ali marcando presença num evento onde acabei de citar que vários empresários se conhecem, né? E você conhece coisas que você nem imagina, né? Ali então, na premiação. É legal é legal essa troca essa de sociabilização, né? Nos eventos. E assim, cada evento é um desafio. E quando eu digo que não vou fazer, tem pessoas que já falam, você não vai fazer? Aí eu falo, puxa vida, eu não descansei de um, já tem que começar o outro. Torna, uma coisa então eu não ia fazer esse, aí já me ligaram, como? Todo ano eu estou e você não vai fazer? Eu falei, tá, vou fazer de novo, vai pronto. Aí eu falei, não, final do ano eu não vou fazer o Oscar. Como? Você já tem gente que, pelo amor de Deus, me coloca na lista do Oscar. Então, porque a premiação, Cássia, todo mundo, automaticamente, todo mundo contribui, não tem essa de dizer que não tem e tal, mas é bacana, porque as pessoas
elas gostam disso, de receber a imagem. A gente vive de imagens hoje. Então ninguém precisa de dançar no TikTok, né, para ganhar. Então isso dá likes, isso dá engajamento, porque as pessoas estão lá no momento bacana de comunhão, né, de celebração. Então eu acho o mais legal para mim dos eventos de premiação é essa celebração, né, essa coisa de pessoas que não se conhecem, passam a se conhecer e passam a ser amigas. É verdade, né? Até mesmo trocar experiência. E criam um clima muito legal. Eu tenho lá parceiros assim eternos, né, que é o pessoal da MCZ Beer, o Leandro e o Pedro. Eles falam, claro, todo evento que a gente vai com a nossa cervejaria, a gente consegue captar 3, 4 outros eventos no seu evento. Eles, dos seus eventos. São figuras fantásticas. O outro parceiro é a Mr. Drinks. Tem 6 anos que o Jamerson fala, cara, eu levo a minha estrutura no seu evento, de lá eu saio com 4 eventos fechados. Isso é muito importante. Então tem essa coisa, né, tem essa história, né, de você falar, poxa, eu tô indo para o evento do cara, vou ter um custo de X, mas no evento do cara eu consigo 4 outros eventos, né? Então não tem como, Cássia, não deixar de fazê-los. Eu vou continuar fazendo até realmente falar, agora eu vou estar para a Europa. Cláudio, para finalizarmos, eu gostaria que, com tanta experiência, né, anos de experiência, que não vamos falar em datas. Não. Anos de experiência. Eu gostaria que você compartilhasse uma situação, um momento, uma história que tocou o seu coração e, de alguma forma, fez com que você tentasse se tornar uma pessoa melhor ou ajudar o próximo. Cássia, eu sempre fui ateu. Certo. Até 10 anos atrás. Certo. Nunca acreditei. Sempre acreditei mais na ciência do que na evolução biológica, né? Que hoje a própria igreja já admite, né, a coisa dessa evolução biológica com a evolução religiosa, né? Então sempre fui ateu, nunca tal. Hoje eu sou uma pessoa muito crente, né? Acredito em Deus, talvez por Mas fato... o que te fez de 10 anos para cá mudar essa visão? Talvez o nascimento da Claudinha. Entendeu? Apesar de... Mas tudo bem. Eu já morei em locais assim que muitos anos atrás eu estava no deserto do Thar. A região entre Índia e Paquistão, que estão em guerra agora, que infelizmente eu sou uma pessoa apaixonada pelo país, a Índia, né? Já morei lá, né? Apesar de ser uma loucura morar num país que tem 1 bilhão de habitantes, né? Eu fui visitar uma cidade chamada Jael Salmer, que fica no deserto, e assim, no deserto você se perde na primeira duna, né? Você caminhou além daquilo, você perdeu as luzes da cidade, você não sabe como voltar. E eu, assim, sempre metido meio aventureiro, né? Sozinho, na verdade quase sempre viajei sozinho. Nunca viajei em grupos, né? Sempre sozinho. Para a Europa, para a África, já tive no Marrocos, no Monte Atlas, onde sofri um acidente, caí, né? Mas essa história do deserto é muito legal, porque eu saí do hotel onde eu estava, cidade pequena, né? As margens do deserto, vamos colocar assim, a beira do deserto, e caminhei. E perdi a noção. Muitas vezes você mesmo fala assim, não, vou desaparecer, porque de repente... Vou virar notícia no mundo, né? Jornalista desapareceu no deserto do Thar. Um dia desse, só para abrir um parênteses, a gente estava numa cachoeira da Tiririca, eu, Edilson, né? O pessoal da tribuna, eu falei, Edilson, a gente podia fazer uma coisa agora. O que foi, Cláudio? Vamos desaparecer aqui nessa floresta. Desaparecemos. E alguém vai nos procurar. Vamos fazer a busca. Imagina disso, a gente ser resgatado aqui pelo o helicóptero do corpo de bombeiro, vai virar notícia no mundo. A gente ficou umas 8 horas desaparecido. Né? Então tem essa coisa, né? Mas no deserto do Thar, eu acho que eu fui guiado. Eu caminhei e falei, me perdi. Quando eu olhei para trás eu não via mais, não tinha noção. Você não tem ponto de referência. Você perdeu as luzes da cidade, é igual no oceano. Você perdeu as luzes do continente, você não tem mais noção. Então, eu acho que eu fui iluminado. Eu falei, não. Amém. Caminha isso daí. Pronto. Bom, finalizando mais um Café com Cássia. Eu quero agradecer demais a presença do meu amigo, Cláudio Bugarelli.
você pode ser o próximo convidado do Café com Cássio. Vim aqui bater esse papo, tomar esse café e contar a sua história. Não é isso, Cláudio? É isso aí, gente. Obrigado, sucesso, Cássia. Obrigada, Eu tenho Cláudio. acompanhado também os seus outros entrevistados. É um bate-papo muito legal e você tem que dar continuidade. Obrigada, Cláudia.